Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui hoje para falar de um assunto importante com você que é seguidor aqui do Instituto, que é seguidor do nosso canal no YouTube, que é sobre a dualidade, a divergência ou até mesmo a briga que vem acontecendo, não em todos os aspectos, mas em grandes aspectos entre a expertise clínica do profissional e a evidência científica. E aí, de cara, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que deveria haver essa dualidade que a gente vem vendo entre expertise clínica e evidência científica? Vocês acham que deveria ter essa divergência tão gritante assim? Respondo, não, não deveria. E por que isso está acontecendo então? O fato é, antes da explicação, só para contextualizar, é que muitos profissionais que têm uma larga experiência clínica, eles têm tido, muitas das vezes, aquilo que ele coloca em prática com resultado, sendo, entre aspas, desmistificado, mas a palavra correta é banalizado ou até mesmo criticado pela linha que traz a evidência científica. Pô, Bruno, mas isso não é bom? Porque às vezes aquela prática que está pautada na experiência do profissional, ela não é resolutiva. E aí a evidência científica ela está vindo para justamente mostrar que aquilo não funciona, que o que funciona é o recurso A, B, C, a intervenção tal. Teoricamente, parece óbvio e parece bom. Porém, pessoal, nós temos uma grande situação envolvida nisso tudo, no meu ponto de vista, que é o interesse, o conflito de interesse. E uma outra questão que muito me incomoda, onde a parte científica, e quando eu falo isso eu não estou aqui criticando a evidência científica, eu não estou aqui criticando a prática baseada em evidência, não, muito pelo contrário, mas a questão que me incomoda é essa prática baseada em evidência ou essa evidência científica vir, na grande maioria das vezes, para mostrar que algo não funciona, muito mais do que para mostrar que algo funciona. Então vamos por partes. Essa dualidade, essa briga, esse conflito de interesse no meu modo de vida, no meu modo de vista, perdão, está pautado na seguinte questão. Quando você tira tudo aquilo que um profissional coloca em prática, quando você tira isso da mão dele dizendo que aquilo não funciona, mesmo ele comprovando em consultório que sim, que dá uma resolutividade direta ou indireta no tratamento do seu paciente, você está simplesmente mostrando que aquele profissional e a experiência que ele teve, seja por formação, atualização e mão, prática de mão, que aquilo ali não funciona mais. Ou seja, você quer mostrar de alguma maneira de que aquele profissional, muitas das vezes, está ofertando um tratamento que é um charlatanismo, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é porque a expertise clínica de um terapeuta que comprovadamente traz um resultado, seja direta, pela própria intervenção, ou indiretamente, associada com outras intervenções, quando esse profissional consegue essa resolutividade e você vem com uma crítica dizendo que aquilo não funciona, que você está ofertando só placebo para o paciente, você cria nesse nosso ambiente terapeuta-paciente uma dúvida muito grande. E a gente tem que tomar muito cuidado porque a fisioterapia, ela já por si só entra em divergências internas que faz com que a própria classe não seja valorizada. Eu sou da opinião que a expertise clínica de um profissional ao longo do tempo, ela conta sim. O que não pode é você ser um aficionado, um profissional apaixonado pelas suas ideias, mera e exclusivamente pelas suas ideias. Uma coisa que você inventou, sugestionou, colocou em prática e achou que deu resultado. Não, tem que ter bom senso dos dois lados. Eu não posso ser, enquanto um fisioterapeuta experiente dentro da minha expertise clínica, um apaixonado pelas minhas ideias, principalmente se essas ideias for um criacionismo meu, mas também eu não posso descartar aquele profissional que pegou estudos ou que pegou técnicas que até outrora eram utilizadas com eficiência
Eu não posso dizer que ele, utilizando essas técnicas, por mais que a evidência mostre que elas hoje não são tão robustas ou importantes, eu não posso dizer que o cara não está utilizando de uma boa qualidade de atendimento, que o cara é um charlatão. Então você que é paciente que está assistindo esse vídeo, tome muito cuidado quando você vê por aí, principalmente nas redes sociais, tratamento baseado em evidência, prática baseada em evidência. Óbvio, os estudos estão aí, a ciência está aí para provar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Mas vem a segunda questão, na minha opinião, que confunde o paciente. Então presta atenção, paciente. Muitas das vezes os estudos, eles estão aí, é uma crítica minha, os estudos eles estão aí mera e exclusivamente para provar que o recurso tal, que até ontem era utilizado com eficácia e com aplauso de todos, não presta mais, muito mais do que vem para provar que um recurso específico presta para alguma coisa. Ou seja, essa dualidade está muito envolvida em interesse. Qual é o interesse que eu tenho, por exemplo, em provar que um recurso terapêutico hoje não presta mais se até ontem eu mesmo utilizei, eu quero dizer, o próprio pesquisador utilizou? Qual é o interesse disso? E qual é o interesse que você julga que está trazendo para a classe quando você joga isso de uma maneira muito abrupta, sem uma explicação a fundo do porquê? Como assim, Bruno? Quando você joga na rede social, por exemplo, que a bandagem neuromuscular, que é a kinesiotape, como é o nome comercial, ela é conhecida na grande maioria das vezes, que ela não presta para nada. Quando você joga na rede social que a ventosa é um recurso mero e exclusivamente placebo, ou que não é superior a uma ventosa sem vácuo, por exemplo, ou algum outro recurso, você gera na cabeça do cliente, principalmente, e de alguns profissionais, de que aquilo ali não presta. E a forma como você coloca, muitas das vezes, pode parecer que aquele indivíduo que ainda se utiliza desses dois recursos, seja da bandagem neuromuscular, seja da ventosa, que é um indivíduo que está desatualizado, desinformado, colocando em prática algo que não funciona, enganando o seu paciente, ou seja, com um charlatanismo na sua execução. E não! A bandagem neuromuscular, por exemplo, a ventosa, ela pode não trazer benefícios isoladamente, concordo. Nenhum paciente meu vai chegar aqui no consultório e eu vou colocar uma bandagem neuromuscular nele e mandar ele embora. Porém, a minha expertise clínica me mostra, principalmente quando tem a preferência do paciente, e para quem não sabe, você cliente que não sabe, preferência do paciente, a sua preferência, também está incluída dentro da prática baseada em evidência. E quando então, voltando no assunto, o meu paciente ele tem uma preferência de usar a bandagem neuromuscular e eu utilizo dela associada a outros recursos que têm uma eficácia científica maior, eu não vejo problema algum. Eu não estou levando malefício ao meu cliente quando eu coloco uma bandagem neuromuscular nele associada com diversas outras intervenções científicas que eu utilizei. É isso que tem que ser tomado o maior cuidado do mundo, porque da forma como a ciência coloca, de que a bandagem neuromuscular não serve, é placebo, não é superior a mais nada, pressupõe na cabeça principalmente do leigo, de que qualquer forma que ela é utilizada, ela pode causar, além de não causar benefício, ela pode causar malefício. E isso nem sempre acontece. Repito, ventosa, por exemplo, isoladamente, eu não utilizo no meu consultório. Mas quando o paciente, associado com técnicas da terapia manual, comprovadas cientificamente, também solicita ou tem interesse de realizar a ventosa, e eu sei a aplicabilidade dela, eu tenho a manualidade para fazê-la e eu sei que eu não vou levar um mal para aquele paciente, eu não vejo problema nenhum casar esse recurso, dentro da terapêutica científica. A gente tem que entender que a evidência científica, que a comprovação científica, que a prática baseada em evidência, ela tem dentro do seu tripé a expertise do paciente. E a gente não pode jogar fora décadas de experiência que os profissionais têm. Vamos parar aqui e prestar atenção no que eu estou dizendo, porque senão vai chegar um monte de mal intencionado com má interpretação. Eu não estou dizendo aqui que o indivíduo tem que parar no tempo e ser desatualizado, ok? Nós temos que nos atualizar, e eu me atualizo pra caramba. Eu faço na média de 4, 5 cursos de atualização por ano. Eu já investi mais de 400 mil reais em atualização na minha carreira, ao longo dos anos que eu sou formado. Daí para mais. Eu acho que o indivíduo tem que se atualizar cada vez mais.
mas não pelo sentido de que ele tem que ficar parado no tempo. Não, ele tem que se atualizar para ele conhecer novos recursos, trazer novas evidências, novas estruturas para o paciente. Mas isso não quer dizer que ele tem que jogar fora aquilo que ele aprendeu. Uma coisa é descartar algo que não funciona e que faz mal para o paciente. Outra coisa é descartar algo que isoladamente não funciona, mas que se você colocar dentro da prática do paciente, inserido num outro contexto terapêutico, pode trazer sim um benefício, mesmo que um benefício psicológico ou psicossocial para o paciente. Exemplo do TENS, do famoso choquinho, como ele é conhecido no popular. A gente sabe, a evidência científica já mostrou que nós temos outros recursos muito superiores analgésicos do que o TNS, do que o TENS. Inclusive o exercício físico como modulador da dor. Mas se o paciente tem preferência de utilizar do, entre aspas, choquinho na sua terapêutica, e você fizer esse choquinho, esse TNS, associado com uma outra prática resolutiva de fato, que mal tem? Que malefício você está levando? Você utilizou tudo daquilo que tem usabilidade boa, científica, que vai levar benefício comprovado para o paciente, e casou com a preferência dele no final do atendimento, que seja com o TNS, que vai levar para ele também aquele conforto, nem que seja local, daquele conforto psicossocial, psicossomático, psicológico que seja, do efeito do choquinho dentro da terapêutica inserida. Então, pessoal, cuidado com essa questão do interesse. Bruno, eu não entendi muito bem por que conflito de interesse. Hoje não é uma regra, mas nós temos muitos cursos sendo vendidos de prática baseada em evidência. E a grande maioria deles, eu já fiz alguns, muito mais vieram para provar aquilo que não presta, ou difamando, ou desconstruindo, ou até banalizando recursos que já eram utilizados e que não prestam, do que trazendo novas evidências daquilo que funciona. Então, pessoal, há de se ter cuidado. Eu sou um defensor da prática baseada em evidência. Sim, eu sou um defensor de colocar recurso cada vez mais comprovado para o meu paciente. Mas isso não quer dizer que eu vou pegar algum recurso que a ciência tem provado que não é tão eficaz e vou banalizá-lo, vou chacoteá-lo, vou criticá-lo e principalmente criticar os profissionais que ainda fazem uso dele. Há de se ter cuidado com isso. Cliente, preste atenção. Paciente, preste atenção. Cuidado com isso que está sendo vendido aí. Tratamento de coluna baseado em evidência. Tratamento de coluna científico. Tudo bem você procurar um tratamento de coluna científico. Aplaudo, bato palma. Eu atuo com ele aqui. Tem outros colegas que atuam com ele. Mas isso não quer dizer que um outro tratamento de coluna, que não seja tão referenciado atualmente, desde que ele utilizado com uma forma de terapêutica que traga um benefício científico de fato, isso não quer dizer que ele não sirva. Principalmente se você tem a confiança naquele terapeuta e se você encontrou resultado com aquele terapeuta. Opte, paciente, em sempre indagar, em perguntar, questione o seu terapeuta. Que recurso é esse? Esse recurso é comprovado? É legal eu fazer? Que benefício ele vai me trazer? E se eu não fizer, tem outra coisa que eu posso fazer que seja melhor? Mas eu gosto tanto, se eu fizer esse recurso, mesmo que ele não seja tão comprovado, ele vai me trazer algum malefício? Desde que eu use ele com esse outro que você está me sugerindo que é mais científico? Indague, questione, não seja passivo no seu tratamento, não se deixe enganar. E você, fisioterapeuta, atenção, cuidado se você é da linha mera exclusivamente científica e se você é da linha mera exclusivamente acientífica, vamos colocar assim. Tudo que é extremo é ruim no meu modo de pensar. Sou favorável a uma linha científica, sim, a prática baseada em ciência, sim, mas eu não vou induzir nenhum profissional, seja meu aluno ou seja quem me acompanha na rede social, a ficar brigando, se degladiando na rede social, dizendo que o recurso A funciona e que o outro não há, que o indivíduo que usa o recurso que funciona é um deus e é aquele que utiliza mais de recursos que a ciência tem mostrado que são menos eficazes é um merda de um profissional. Cuidado com isso, porque a grande maioria das mentes que plantam isso ficam atrás das suas cadeiras, quietinho, sem se posicionar de fato, instigando outros tantos que são os bodes expiatórios, os bois de piranha, a ficarem brigando e discutindo em rede social.
Então, fica esse vídeo aqui como um alerta, como um pedido, inclusive, para que a fisioterapia não se degladie dessa maneira, que para que haja um sincronismo de ideias e cada vez mais um tronco comum entre a prática baseada em evidência, sem chacotear a expertise clínica daquele indivíduo que utilizou ou que se utiliza, associado a algo que é muito mais evidenciado e comprovado, mas que utiliza, associado a isso, uma terapêutica que de repente não seja tão eficaz. Exemplo, novamente, eu utilizar de diversos recursos, por exemplo, da quiropraxia, que é comprovado cientificamente, que é comprovado por A mais B dentro da sua cascata neurofisiológica de função, que os estudos mostram cada vez mais. E estou aqui dizendo já para defender que eu sou da linha científica, assim, não acredito naquela quiropraxia que promete para você ajustes de vamos corrigir a sua subluxação, vértebra fora do lugar, vamos fazer um ajuste exclusivamente específico na vértebra tal. Não, a gente sabe que o ajuste específico ele é praticamente improvável e impossível quando a gente faz uma manobra de um lumbar hall, por exemplo, ou quando a gente faz um ajuste cervical, a gente está fazendo ajustes em mais de um segmento vertebral. Então, para vocês entenderem que eu não sou daquele aficionado da questão só mera, exclusivamente filosófica, não. Eu tenho um acompanhamento científico, mas eu não vejo mal nenhum utilizar isso e casar com essa terapêutica. Se meu paciente achar por bem, achar interessante, uma ventosoterapia associada nas técnicas de liberação miofascial, mesmo que tendo sido comprovado recentemente que a ventosoterapia ela não é superior a um copo que fica deslizando na sua pele sem vácuo algum. É aí que está a chave do negócio. Cuidado com os interesses daqueles que querem cada vez mais se promover, seja com o número de seguidores nas redes sociais, trazendo para vocês aí de que recurso A não funciona, trazendo polêmica para ganhar status de seguidores e vender curso. E cuidado também com aqueles profissionais que de fato só te ofertam coisas que te enganam, que aí a gente também tem isso. Mas fique atento de questionar para você não ser enganado nem de lá e nem de cá, tanto cliente quanto fisioterapeuta. Se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, se você concorda com o que eu estou falando, comenta aí. Compartilha com seus colegas, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos participar e vamos trazer temas cada vez mais desses aqui para a nossa rotina dos nossos conteúdos, tá bom? Grande abraço para todo mundo, obrigado pela atenção até agora, valeu, até a próxima!